Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o 13º episódio de Arafo. O episódio ele começa ali com o Kenichi e a sua família adentrando ao salão de audiências, né? E ele quando entra ele já sente uma pressão vindo da rainha. E que uma curiosidade que não mostrou no anime, mas no mangá, o cara que tá acompanhando ali o Kenichi fala que as garotas do povo fera, bem como o próprio véu, né? Não são permitidos a entrar no salão. Contudo, o Kenichi bate o pé e fala, se elas não entrarem, eu também não entro e vou embora. Aí acabou entrando ali todo mundo, né? Tanto que quando entra ali, tá lá os nobres falando, pô, por que o rei aceitou esse povo fera aqui dentro? Tá brincando? Que piada é essa, né? Os nobres questionando ali. Mas é porque o Kenichi bateu pra falar, se elas não entrar, eu vou me embora. E aqui, ele não falou isso por conta delas serem família dele, não só por isso. Mas também ele pensou, se acontecer alguma coisa, né? Se algo der ruim, como de fato aconteceu, elas seriam de grande ajuda. Então o Kenichi entra ali, né? Os nobres ficam comentando sobre a aparência dele, não parecer de um mago, bem como das garotas do povo fera, né? Como eu mencionei, né? E aí o Kenichi, ao sentir ali a pressão da rainha, já vai se ajoelhar na hora, né? Pianinho ele já vai se ajoelhar. Então após o Kenichi se apresentar, o cara que tava ali, né? Acompanhando ele, anunciando ele, anuncia que ele vai ter um duelo para a surpresa dele, bem como da princesa que também não sabia, né? Esse duelo foi armado ali pela rainha. Este duelo seria contra a Lady Melissa, né? Que é uma jovem maga ali em ascensão. E aqui uma outra curiosidade do mangá, a velha da loja de Astarante, né? Que é onde o Kenichi compra os grimórios para Anemone. No mangá, ela comenta em um determinado momento com o Kenichi que ela se envolveu com o nobre, né? Ela teve um envolvimento com o nobre, e com esse nobre ela acabou tendo um filho. Só que por ela não ser da nobreza, né? Ela teve que se separar desse filho. Então, assim, o marido dela, que era nobre, pegou o filho pra criar e ela meio que não podia mais ter contato com a criança. Tipo assim, você me deu filho, agora pega tuas coisas e some daqui. Acho que teve algum tipo de compensação pra ela, não me recordo. Aí ela fala que teve um filho e o nobre com que ela se casou, né? O nome da família desse nobre era Nasturtion. Então, essa garota, né? O que a gente no mangá até pensa que essa garota pode chegar a ser neta da velha da loja, né? Então, essa garota pode ter algum grau de parentesco com ela. Afinal, a velha da loja teve um filho com o nobre da família Nasturtion, né? Que é a mesma família da Lady Melissa ali, né? O nome dela é Melissa Lana Nasturtion. Então, assim, ela pode ter alguma ligação com a velha da loja, né? Pode ser neta dela ou algo do tipo. Essa pequena curiosidade aí. Então, né, o Kate ali vai ter como adversária esta jovem maga, e ele percebeu ali na hora, né, após ser anunciado o duelo, o porquê de ter tantos nobres ali, né. No caso aqui dali era um show, um espetáculo para eles se divertirem, os nobres. Então, a Melissa e o Kate têm uma pequena conversa, né, uma troca de elogios ali entre eles, né. Ironia. Então, a Melissa invoca um dragão inferior e o Kate chama ali, né, a sua retro-escavadeira, né, que deixa a Melissa um pouco surpresa ao ver aquela besta de metal ali. Começa a luta entre eles, né. E após o dragão disparar algumas bolas de fogo e o Kenichi esquivar, essas bolas de fogo acabam indo na direção de algumas pessoas, né? Algumas conseguem se defender e outras não. Outro detalhe, no anime até os nobres também falam, mas no mangá fica mais explícito, né? Os nobres zombando daqueles que morreram, né? Os nobres que ficaram ilesos zombando dos que morreram, chamando eles de nobres inferiores, pois não tinham condição nem para contratar um cavaleiro mágico para os proteger, né? Porque no mangá o Kenichi tenta avisar os nobres, sai daqui que o negócio tá perigoso, só que os nobres eles estão andando pros outros, eles querem só se divertir ali. Se algum outro nobre morrer, é problema dele, ele que se lasque. No anime também mostra um pouco disso, mas no mangá fica mais explícito, né? Então o Kenichi vendo ali que os nobres estão andando porque acontece ali com os outros, né? E só querem saber do duelo, e até estavam querendo que o duelo ali tivesse a morte de um dos lados, né? Mais provavelmente do Kenichi, né? Eles vão fazer um comentário ali, oh, seria legal ver essa fera de besta aí virando cinza, povo fera aí virando cinza, o véu virando cinza, né? Virando carvão ali, se queima os nobres, queria que o Kenichi e sua família se lascasse também ali, né? Então, e o Kenichi vai achando aquilo estranho, né? Pô, os caras tão querendo que os próprios estão se lixando pros próprios companheiros, né? Assim, não dá moral um pro outro, não se ajuda. Então achando legal os caras ali virar churrasco. O Kenichi e a sua família vão lutando ali contra o dragão, né? A Nyamina e a Miali, junto com o Véu, formam ali uma distração. E a Anemone, ela usa explosão no dragão, contudo ele é resistente à magia, né? E o dragão tá com o sopro do dragão ali, uma bola de fogo neles, e a Anemone usa alta proteção para se defender, né? O que deixa todo mundo ali surpreso, afinal, a Anemone é uma jovem que já pode usar uma habilidade de alto nível, como a alta proteção. A Nyamena e a Miali conseguem cegar ali o dragão, né? Disparando flechas, acertando o olho dele, né? Deixa o dragão cego, que sai disparando ali pra todo quanto é lado, tanto com uma bola de fogo, vai meio que em direção, né? Na parte de cima ali onde tava o pessoal da realeza, né? A princesa e o rei ficam ali, né? O rei vira a cara, e a princesa fica aqui com um pouco de medo, né? Mas a rainha ali de boa, firme, olhando pra frente, tranquila, tipo assim, tô nem aí o que tá acontecendo, só tá observando. E os nobres ali continuam falando merda. Então a Anemone começa a recitar ali o feitiço de Golem, né? Que tinha lido no livro que pegou com o Kenichi, né? Que eles fizeram cópia. Surpreendendo as pessoas ali, né? Afinal, ela tava conseguindo fazer um Golem. Só que como ela não faz um Golem completo, faz apenas uma mão, o povo acaba subestimando ela. Tipo, a gente ficou animado só por isso, só por um braço. É realmente uma criança, né? Filha de um plebeu, né? Então, tipo assim, não é nada demais. Só que essa mão
do Golem foi o suficiente ali pra pegar o dragão, dar uns tapas no dragão e deixar ele meio zonzo, né? E um parênteses rapidinho, no mangá a Anemone não faz o Golem, ela não usa o Golem. E o Kenichi aproveita e finaliza ali o dragão, né? A Anemone deixou o dragão pra lá de Bagdá e o Kenichi deu aquela finalizada. E outro parênteses, no mangá, a cena do Kenichi finalizando, depois lá dá um close no dragão sem a cabeça, no anime o dragão ainda ficou com a cabeça, mas no mangá mostra lá o dragão sem a cabeça, com sangue jorrado. Eles derrotam ali o dragão, né? A Melissa fica de joelhos ali, né? Reconhecendo a sua derrota, mas quando o Kenichi olha pra trás e vê a Anemone cansada e começando a sair sangue do nariz dela, né? Ali ele fica extremamente furioso, pois a sua família foi colocada em perigo, e ali ele pega um megafone e basicamente, né, ameaça o rei ali, né, o rei e o reino ali, todos ali. E outro parênteses, no mangá, Kenichi ainda dá umas porradas em uns cavaleiros, e o Vel mete umas porradas ali nos magos também, né, após esse acontecimento, né, que o Kenichi fica meio louco ali, a sua família tendo sido posta em perigo, ele meio que destrói uma coluna ali, e o pessoal vai pra cima e ele ataca e depois faz a ameaça, né, então o Kenichi ali já parte pra cima de alguns caras. No mangá já luta com alguns soldados ali também. Após o Kenichi, né, ameaçar o rei ali, ele percebe o que falou, né, e que aquilo poderia prejudicar a sua família, né, pois eles poderiam ser perseguidos o resto da vida, né, certamente seriam por todos. A companhia Mello sofreria retaliação, e aí não seria apenas o Sr. Mello prejudicado, mas todos os funcionários dela também sofreriam retaliação, bem como os outros amigos e conhecidos que o Kenichi fez nessa sua jornada também poderiam sofrer consequências, né. Apesar que a Prímula, a Nyamena, a Anemone, a Miale e o Vel ali, né, dão todo apoio e confiança no Kenichi, que vão acompanhar ele no que daí vier, né. Então, tipo assim, faz o que você tinha que fazer que a gente vai te acompanhar. Vai chegando os guardas ali, só que a princesa, né, pra tentar evitar que a situação piorasse ainda mais, né, conversa ali com o Kenichi para tentar achar uma forma de deixar as coisas mais tranquilas, né. Então a princesa sugere para que o Kenichi se torne dela, o que ele recusa na hora, né. Ele nem pensa, ele já nega na hora, ela termina de falar e já sai negando. Ele fala que não quer virar um brinquedo da realeza, né? E coitada da princesa, ela até fica um pouco triste com essa rejeição imediata. Pô, tipo, você nem hesitou pra pensar um pouco, você foi curto e seco na lata. Então, vendo que o Kenichi não ia se tornar dela, a princesa faz um outro pedido, né. Ela fala que o aniversário tá chegando e pede um presente ali de aniversário. Ela até diz que joias não vão funcionar, né, pra dar aquela provocada, né, fazendo o Kenichi querer usar ainda mais as joias, né. E a Prímula fala ali com o Kenichi, meio que dando uma dica pra ele, né. E no final das contas, o Kenichi dá um colar de pérolas pra princesa, deixando ela bastante surpresa. Não porque ela nunca viu pérolas, mas porque aquele colar que o Kenichi deu pra ela estava muito bem feito, as pérolas de tamanho uniforme, da mesma cor, né, bonita. E provavelmente as pérolas que ela conhece deve ser algo mais rústico, com formas diferentes, em menor tamanho, né, deve ser algo mais feio, né, não tão bem detalhado e trabalhado. Então temos lá, né, a princesa indo lá chantagear seu pai, né, pro papai dela deixar aquelas transgressões do Kenichi ignoradas, né, a princesa vai lá e convence o rei, né, muito mimada pelo rei, o rei faz o que ela quer, então o Kenichi ganha ali meio que um certificado, ignorando as transgressões que tinham acontecido ali, né, meio que jogando para debaixo do pano tudo que tinha acontecido ali, bem como esse certificado iria servir para que outros nobres, né, e mercadores tentassem mexer com o Kenichi. Ele é meio que tá sobre a proteção do rei, algo nesse sentido, né, e tem o apoio do rei ali, tipo assim, ninguém pode mexer com esse cara. Deixa ele quieto no canto dele. Com exceção da rainha. A rainha era a única que ainda poderia mexer com ele, né? No anime não fala isso, mas no mangá vão acontecendo alguns eventos ali. E a princesa fala que aquele certificado do rei não pode impedir a rainha de fazer o que ela quer. Então, com exceção da rainha, todos os outros ali não podiam mexer com o Kenichi. E enquanto, né, a princesa estava ali no colo do seu pai, né, convencendo ele a dar esse certificado pro Kenichi, né, mostra ali a rainha com uma aura negra, né, toda puta, né? Pois vimos ali como que ela fica com bastante ciúmes da princesa ter ganho um colar e ela não. Então vemos a rainha se dirigindo ao Kenichi, né, que sente a aura dela, né, e vê que ela é mais perigosa que o dragão que ele derrotou. E a rainha questiona ali se o Kenichi não tem nada pra ela, né. Afinal, ele deu algo pra princesa, mas enquanto ela, você não tem nada pra mim? E o Kenichi até fala, não, eu dei algo pra princesa porque é aniversário dela. E a rainha, né, na cara dura, fala ali que o aniversário dela também tá chegando, né. E pela reação da princesa que vira a cara, fica óbvio que é uma mentira, né. Então o Kenichi se lembra do que a princesa disse, né, sobre a rainha ter uma personalidade complicada, né. Parece até criança pequena, né. Por exemplo, tem duas crianças pequenas, você dá presente pra uma, você tem que dar presente pra outra. E tem que ser igualzinho, se tudo é diferente, dá BO. Pra ter uma família com 2 filhos lá, 2 irmãos. Se tu não der o mesmo presente por 2, tu tá arrumando confusão, porque um sempre vai querer o do outro. Então o Kenichi, né, vendo ali a situação que ele estava, ele dá um colar ainda mais caro pra rainha, né, o da princesa foi mais de 3 milhões de ienes, o da rainha foi mais de 5 milhões de ienes, eu não vou nem tentar fazer a conversão disso aqui, que eu não vou tomar outros não, já basta os pratos a última vez. Que a gente dá ali o colar pra rainha, né, bota um espelho ali, né, pra ela se ver no espelho, né, ele também dá aquela bajulada nela, e tem ali os nobres comentando no fundo, né, que se a rainha pedisse por algo como aquilo, ela arruinaria todo um domínio, ou seja, se a rainha falasse, eu quero um colar de pérolas, eles iam ter que arruinar todo um domínio para poder achar aquele colar. O tamanho seria o prejuízo.
do pedido da rainha. A rainha, então, para retribuir aquele presente extremamente generoso, dá pro Kenichi a chave do quarto dela, né? No caso, como ficou bem claro, ela queria pagar o Kenichi com o seu corpo, né? Então o Kenichi, ao ver aquilo, né, pensa, pô, os nobres aqui têm um costume de pagar tudo com o seu corpo, né? Algo, quando eles ganham algo muito valioso, que não dá pra ser pago com dinheiro, eles acham, não, beleza, então vou pagar com o meu corpo, sim, como se fosse normal pra eles, né? Como a Kana fez antes, agora a rainha fazendo. E a rainha fazendo aquilo na frente do rei, dos nobres ali, de todo mundo, né? O Kenichi até dá uma olhada pro rei, o rei vai, pega, vira a cara ali na hora, tô vendo nada, o rei também tá nem aí, só quer tirar dele da reta. A rainha também, ela fica ali incomodada pelo fato do Kenichi chamar a princesa pelo nome, né? Por chamar ela de Lilith. E meio que obriga ali o Kenichi a chamar ela pelo nome também, né? O nome da rainha é Amaranthus e fala pro Kenichi chamar ela de Amara, né? Um apelido ali. Então o Kenichi, ele desvia o foco da conversa para móveis antigos e fala, não, ó, em vez da chave do seu quarto, por que não alguns móveis antigos que você não esteja usando, né? Sim, ele vai todo delicado ali, por favor, se puder. Então, né, o Kenichi tem um pedido aceito, né? E ganha ali alguns móveis antigos que recupera mais do que o dinheiro investido nos colares. Então, que ele gastou no colar já recuperou com sobra naqueles móveis, né? A rainha até fala pro Kenichi também levar uma mesa, né? Que fazia ela se lembrar de um passado onde ela ficou bastante usando aquela mesa. Certamente, né? Não aprofundou tanto, mas é um passado que ela gostaria de esquecer. E a rainha questiona ali o Kenichi se ele não a poderia levar pra fora dali, né? Só que a princesa meio que corta ela ali e fala, não, mãe, que pergunta é essa, né? Então a princesa interrompe essa conversa, já morre ali nessa pergunta sem o Kenichi falar nada. Eles vão seguindo ali, né? No caminho deles. Até que vem o vaso que estava causando pesadelos pra rainha, né? E a rainha comenta ali com o Kenichi que ela interrogou a pessoa, o nobre que ia deu o vaso, e descobriu que este vaso estava amaldiçoado e que o nobre que ali deu sabia disso, né? E deu o vaso para ela de propósito, com o intuito de que a rainha morresse. E a rainha também comenta que o nobre envolvido nisso estava naquele grupo que, coincidentemente, foi atingido pelo sopro do dragão, né? O Kenichi pergunta se foi algo intencional, aquilo que a rainha fez, né? O sopro do dragão atingir aquele local. A rainha diz que foi coincidência, né? Mas como vemos ali pela conversa, claramente não foi coincidência, né? Foi algo armado, dá pra perceber que não foi. E outro parênteses aqui, no mangá, a rainha diz que quando descobriu desse esquema do nobre, né? Que deu o vaso pra ela amaldiçoado, ela mandou destruir a casa do nobre, decapitou todos os homens e exilou as mulheres. E ela fala isso na maior indiferença do mundo. Tipo assim, não, eu destruí a casa dele, decapitei os homens tudinho e mandei as mulheres pra fora daqui, exilou elas, tipo, na maior indiferença. E tá andando porque vai acontecer com as mulheres, só elas que se virem pra lá. E assim como eu disse sobre a princesa Lilith no vídeo anterior, que eu acho ela mais cruel no mangá, eu falo mesmo da rainha no mangá, eu sinto que ela dá muito mais medo, muito mais assustadora. Na minha opinião. Bom, voltando aqui, a rainha comenta que este nobre fazia parte da facção anti-realeza, né? Ela também comenta que o Tumbergia faz parte da anti-realeza, que ele estava aprontando por aí para pôr as mãos em Astrantia, que o Togalum também era um aliado do Tumbergia, né? Então que a gente vai entendendo ali as coisas estavam acontecendo em Astrantia, né, com o Tumbergia e o Togalum tendo ligações entre eles. A rainha também comenta que a facção anti-realeza usa alguns bandidos, ladrões, né, e cães de caça ali, né, fala que eles também tentaram adicionar Dahlia, então quem se lembra do caso do Shag e seus homens, né, ou seja, Shag e seus homens também estavam ligados à facção anti-realeza, e a rainha, né, ela sabia que o Kenichi lidou com o Shaga, inclusive a rainha agradece ali o Kenichi pela ajuda que ele deu, afinal, graças ao Kenichi, a rainha ali teve a facção anti-realeza enfraquecida, né, teve o ímpeto dela parado, ao menos por algum tempo, então assim, a facção anti-realeza estava mais enfraquecida, agora ia ficar um tempinho na moita. E o Kenichi, né, percebe ali mais uma vez como aquela rainha é assustadora, porque ela tá saindo usando todo mundo pra eliminar os inimigos, né, que ela tem ali, ela tá saindo usando todo mundo, as pessoas, e de boa, tá nem aí com isso. E ela fala numa tranquilidade, numa indiferença. A rainha é foda, bicho, ela é foda. Temos ali também uma conversa da Melissa, né, com a Anemone, ela querendo saber onde a Anemone aprendeu a autoproteção, né. A Anemone fala ali do Grimório, que esse Grimório parece que pertence à Arméria, né, e a conversa vai se desenvolvendo ali e tal, né. Aí a Melissa, ela abre ali o Grimório, vai ler, né, vê a escrita mágica, pergunta se a Anemone já tinha estudado escrita mágica, se ela já sabia ler. Então a Melissa lê ali o que estava naquele trecho, né, que estava confirmando a identidade da Anemone ser a Arméria, né, pois lá estava escrito que a Arméria deixou aquele livro, né, aquele Grimório, para sua filha Anemone, na esperança que um dia o destino permitisse que sua filha encontrasse aquele Grimório. E foi o que aconteceu, né, o destino permitiu que a Anemone ficasse em posse do Grimório, que era da sua mãe, né, confirmando assim a identidade de fato da mãe da Anemone. E um detalhe no mangá, essa conversa, né, não é mostrada, não existe essa conversa aqui da Melissa com a Anemone. Depois é mostrado ali que o Kenichi, né, ganhou um pedaço de terra, no caso aquele onde ele estava morando, lá perto do lago, onde, como foi mostrado ali no futuro, viria a ser conhecido como Baronato Sakura. Então aquele pedacinho de terra ali do Kenichi virou
dele, né? E ele teve que se tornar um barão. Ele acabou virando nobre, porque ele não queria se envolver com a nobreza, agora virou nobre. Coitado do cara, se ferrou. E o Kenichi, ele volta pra casa com a princesa e a empregada Mylen, que foi junto com a princesa, né, como acompanhante dela, né? A princesa chantageou o pai ali pra poder ir com o Kenichi. E outro parênteses aqui no mangá, quando a princesa comenta com a empregada, que vai com o Kenichi também, né? Que vai tentar convencer o pai pra liberar. Aí com o Kenichi, a empregada fala: princesa, você não pode ir. E se seu noivo, né, filho do Marquês, descobrir que tu tá viajando por aí com outro homem, né? Então, assim, no mangá tem essa revelação que a princesa tem um noivo ali, né? Que vai ser filho de algum Marquês. Não é dito nem o nome, mas tem esse comentário que ela já tem um noivo ali pré-definido. E outro detalhe que tem no mangá, que não teve no anime, é que a princesa não é a única que vai. A rainha também vai junto, bicho. E os caras tá louco pra dispensar a rainha. No mangá é muito divertido a rainha indo junto. Porque deu pra ver, né, pela personalidade da rainha que ela é forte. E assim, essa rainha não tinha dado nenhum filho pro rei. Então assim, os caras tava louco pra se livrar da rainha, pro rei ter um filho homem com alguma concubina ali, né? Então, tipo assim, rainha, dá o pé daqui, porque as outras garotas têm medo de chegar no palácio por culpa da tua personalidade forte, né? Que elas têm medo de atrair a atenção da rainha. E assim, vaza daqui pra nós arrumar uma concubina pro rei ter um filho com outra aí. Então assim, no mangá a rainha também vai junto com o Kenichi. E os caras doidos pra se livrar dela. E a despedida é muito bela. Todo mundo ali chorando, só que chorando de alegria porque se livrou da rainha e da princesa. Então os caras tiravam 2 pés das costas, vaza daqui, se vira Kenichi pra cuidar delas. No lugar eu achei isso muito divertido. Ali, né, tem a princesa conversando ali, né, falando nessa viagem com o Kenichi, aí tem a Nemone declarando que não vai dar o Kenichi pra ela. Aí mostra ali a Mylen também, né, toda corada, olhando pro Kenichi, né, interessada no que... Provavelmente interessada no que aconteceu antes, talvez querendo prosseguir de onde pararam. E nesse caminho de volta pra casa ele topa ali com o Fuio, né, que foi um dos primeiros a ajudar ele, né? Foi o primeiro cara a ajudar ele ali. Eles param ali, conversam um pouco, né? Ele basicamente conta dos ocorridos ali pro Fuio, sobre ter virado nobre. Apresenta ali a família, né? Quase todos ali era a família do Kenichi. Tem a Barda ali cantando também, né? Fazendo algumas referências ao Kenichi, né? Tanto que chama ele de Cavaleiro Sagrado também. Outra coisa curiosa do anime é os olhos da Miyali, da Niamena, acompanhando o para-brisa quando isso na chuva. Os olhinhos dela seguindo o para-brisa, muito legal esse detalhe. E pós-end, né? Vemos todos eles jantando ali, né? E a princesa comenta da maionese, então essa é a tal da maionese. E o Kenichi ali fica se perguntando, né? Se algum dia vai encontrar o mago do Império, né? Aquele da maionese. Então temos uma cena do Império mostrando um cara fazendo ali hambúrgueres usando a maionese com magia, né? Mostra ali o círculo mágico e tal. E assim termina o episódio. E até onde eu sei, é assim também que termina essa temporada de Arafou, né? Deixou ali brecha para uma segunda temporada. Mas até onde eu sei, não tem material suficiente para isso, né? Até porque, se eu não me engano, só foram feitos 3 volumes da 9, depois parou. O mangá, ele acaba nesse ponto aqui também, né? Apesar que saem alguns capítulos extras que mostra o Kenichi ainda seguindo viagem e até encontrando com esse mago da maionese, pelo menos é o que pareceu, tava em outro idioma, então eu não sei de fato o que aconteceu ali, mas parece que ele encontra, né, com esse cara. Sim, no mangá, nos capítulos extras, a história ainda continua, mas até onde eu sei, tudo acaba por aqui. Eu não creio que vai ter uma segunda temporada justamente por falta de conteúdo. Talvez tenha algum OVA, algum episódio especial, algo a mais assim, para contar uma aventura extra, aventura mais, mas eu não imagino que vai ter uma segunda temporada. Bom, foi isso que aconteceu nesse episódio, né? Vimos ali o Kenichi virando uma atração de circo ali pros nobres, né? Uma atração para todos eles. Tendo que dar um showzinho, espetáculo ali, os nobres se lascando pros outros, né? Cada um pensando em si. A real faceta da nobreza, né? O Kenichi até tinha conhecido alguns nobres decentes, mas esses aí, né? Refletiram exatamente aquilo que ele pensava da nobreza. E foi um episódio bom, né? Legalzinho, rushou muitas coisas, né? Cortou ali, foi resumindo e conseguiu terminar de forma ok, né? Assim, o episódio final foi meio decepcionante, um pouco abaixo das expectativas, da média, né? Teve episódios melhores, mas senti falta de algumas coisas. Eu acho que eles podiam ter colocado a rainha indo junto também nessa viagem. Acho que ficaria mais divertido. Mas foi isso que aconteceu. Eu sugiro dar uma olhada no mangá também, porque tem bastante diferença do anime pro mangá em alguns pontos. E eu acho que no mangá certas coisas foram melhor contadas, melhor retratadas. E até mesmo para complemento, então quem puder dar uma olhada no mangá também, ou então até mesmo na light novel, que parece que do mangá para novel também tem outras grandes diferenças. Parece que na novel é ainda mais polêmica ainda, né? Tem umas coisas que no anime não mostrou, mas que eu tô vendo o pessoal fala que acontece, tipo uma polêmica que eu vi muito, vou falar, é que o Kenichi, em um determinado momento, ele fica com a princesa e inclusive tem um filho com ela. Parece que isso acontece na novel, no mangá não vi nada disso, mas, né, como isso acontece na novel, então assim, olha o tamanho da polêmica aí, né? Diferença de idade, né? Não sei em que período acontece, provavelmente isso deve acontecer quando a princesa tiver numa idade um pouco mais avançada, mas mesmo assim a diferença ainda é enorme, é gigantesca. Enfim, de toda forma, achei um anime ok, né? Um anime nota 7, nem muito bom, nem muito ruim, a animação
mediana, nada demais, as lutas também bem comum, ok? Nada muito rebuscado, né? Algo bastante simples, sem muito detalhe. Mas me digam o que acharam dessa obra, o que acharam do episódio final. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.